Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco. Estimo que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por estas palavras, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura, tal como lemos no item 12 do capítulo 5 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Foi-nos solicitado refletir um pouco sobre o tema Horas Difíceis, a Fé e o Espiritismo. E a primeira pergunta que se faz: quem de nós já não experimentou horas ou momentos difíceis? Quem de nós? Mas há algo que chama atenção. As horas difíceis ou os momentos são difíceis porque difícil é uma classificação que nós atribuímos tanto às horas quanto aos momentos, em função da nossa incapacidade de enfrentar as vicissitudes da vida. Será que é por isso que chamamos o momento de difícil, a hora de difícil? Será que denominamos hora difícil porque as coisas não saíram do jeito que a gente queria? Sim, porque muitas vezes nós temos expectativas em relação a um determinado assunto, uma determinada demanda, e as coisas não acontecem tal como nós esperávamos. E aí nós achamos que a situação, a circunstância, o momento foi difícil. Será que nos momentos em que essas nossas expectativas são frustradas, nós consideramos esses momentos difíceis? Observemos que a maioria das pessoas tem dificuldade em aceitar as derrotas da vida. Primeiro, porque consideram-se eternas vencedoras. E segundo, porque acham que vivem no mundo ditoso e que os problemas só acontecem na casa do vizinho. Nós ainda temos dificuldade de perceber que nós criamos a dificuldade. Os fatos da vida se nos apresentam como oportunidades de treinamento das nossas virtudes, que eu chamo de virtudes crísticas. Fatos, situações que exigem de nós paciência, comedimento, prudência, sabedoria, calma, tolerância, bondade. Uma série de virtudes crísticas que todos nós conhecemos e que a dificuldade da situação, a dificuldade do momento, cobra a melhor resposta.
Vamos a um exemplo prático. Você vem dirigindo por uma determinada via e leva uma baita de uma fechada de outro carro. Num golpe rápido, você esterça o volante e livra a batida. Aquele foi um momento difícil, aquela foi uma hora difícil. A pergunta é: como você analisa e reage ante esta situação? Em primeiro lugar, você considerou o momento difícil, a hora difícil, a circunstância difícil? Aquele milionésimo de segundo foi difícil. Para quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nascem duas palavras no coração e na mente. Que palavras são essas? Obrigado, Senhor. Você acaba de escapar de um acidente. Você acaba de livrar-se de uma batida no seu carro. Você acaba de livrar-se de um prejuízo, como também de dar um prejuízo a outrem. Mas é preciso que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas para quem está com a fé em licença-prêmio, o peito estufa e a mente egóica sentencia. Viu o golpe de vista? Estas são as duas formas de reação que nós podemos ter. Se estamos com a fé do tamanho de um grão de mostarda, se acreditamos em Deus, se entendemos as circunstâncias da vida como oportunidade de crescimento, ou se ficamos lá ufanados por termos dado um golpe rápido na direção do carro e evitar a batida, achando que ela não aconteceu graças à nossa capacidade de esterçar o volante. Mas agora vamos para um outro cenário, o cenário número 2. O outro carro bateu no seu com a manobra imprudente. Hora difícil? Momento difícil? Seu carro acaba de ser batido. Como você reage? Mesmo raciocínio. Para quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nascem duas palavras do coração e da mente. Aliás, agora vão nascer mais. Vão nascer 6 palavras. Você vai dizer, verbalizando ou não, obrigado, Senhor, poderia ter sido pior. Apenas bateu o carro, prejuízos materiais. Ninguém se acidentou, ninguém saiu ferido, machucado. Só prejuízo material. Amassou o paralama do carro. Mas, neste cenário 2, para quem está com a fé em licença-prêmio, que é a outra opção de reação, o sangue ferve, a mente fica turva, a criatura até tenta contar até 100 e já desce para brigar. E vai pensando logo no day after. Como é que vai ficar com o carro parado na oficina, andando de ônibus ou de Uber, não vai ter carro para levar os filhos na escola, uma série de transtornos. Mas você pode me dizer, ué, é preciso ter sangue de barata para ficar indiferente. Mas eu não estou pedindo para ficar indiferente, não estou perguntando se você vai ficar indiferente, eu estou perguntando como será a sua reação em duas circunstâncias bem distintas, com fé e sem fé.
O que eu peço é que você analise a situação pela ótica da fé. Porque, por mais difícil que seja, nós deveríamos nos perguntar: ô Senhor, por que aconteceu isso? Ou usar a célebre frase de Paulo, apóstolo: Senhor, o que queres que eu faça? Sim, porque horas e momentos difíceis pedem serenidade, pedem fé, pedem resignação, paciência. São nesses momentos mais agudos, nessas horas mais críticas, que essas virtudes são chamadas a operar em nosso favor. Recordemos lá o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 13 e 14. Quando o nosso mestre amado disse: entrai pela porta estreita. Nesta circunstância que eu apresentei, que porta estreita é essa? Da serenidade, da fé, da resignação, da paciência, da calma, da prudência, da sabedoria. Porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Ora, Jesus já advertia à sua época que a maioria de nós prefere a porta larga, que ele classificou como porta da perdição. Mas em seguida ele disse: quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. A fé nas horas difíceis, elas favorecem o encontro desta porta mais estreita. Não é fácil, sem dúvida que não é fácil. Vamos então recorrer à benfeitora Joana de Ângeles. Joana de Ângeles ditou uma mensagem ao médium Divaldo Franco no dia 12 de agosto de 1980, perto de fazer 40 anos, na cidade de Faro, em Portugal. O que Joana disse através de Divaldo: renasceste para alcançar os objetivos elevados. Que objetivos são esses? Os objetivos de transformação moral, de aperfeiçoamento espiritual. Reúnes experiências que somam lições a se transformarem em aprendizagem libertadora. Experiências que não são apenas dessa reencarnação, mas de outras. E que a gente deve ir, a partir delas, construindo o caminho da libertação. O que te parece de difícil logro constitui desafio e não impedimento. Ou seja, aquela circunstância difícil não está impedindo você de fazer algo, mas está pedindo um pouco de calma, um pouco de prudência, um pouco de sabedoria, uma reflexão mais aprofundada. E aí ela diz algo interessante: toda sombra tem como gênese, como origem, a luz ausente. Fracasso é somente uma tentativa que não deu certo. Desequilíbrio é resultado de erro do próprio comportamento. Olha que interessante. Ela aponta 3 consequências naturais de quando a gente abdica de olhar a circunstância com outro olhar, com o olhar da fé. O fracasso, o desequilíbrio, a sombra. E ela diz: enriquece-te de amor, inicia a sua vivência aprimorando-te.
a vivência do amor. Enriquece do amor e inicia a sua vivência. A vivência do amor aprimorando, ou seja, melhorando, progredindo, evoluindo, aceitando as circunstâncias da vida com serenidade, com equilíbrio, com paz no coração. E ela diz mais: o pão precioso relegado ao abandono apodrece. A terra feliz em desprezo converte-se em matagal ou deserto. Tudo depende do que se deseja, para que se quer e como se pretende conseguir. Concede-te a bênção da luta edificante, sem muletas desculpistas. Achei o máximo essa frase dela, sem muletas desculpistas. Nós que vivemos inventando desculpa para não enfrentar as dificuldades que nos esperam. Os que atingem quaisquer alturas passaram pelos trâmites difíceis e venceram as baixadas. Olha que interessante. Então ela apresenta uma circunstância, falando do pão precioso, que quando não é utilizada apodrece, da terra que não é cultivada, que vira matagal ou deserto, e que tudo na nossa vida depende do que nós queremos para nós mesmos, conseguir para nós mesmos. E que toda a luta para conseguir o que nós pretendemos, que sempre deve ser a evolução, não pode ter essas desculpas esfarrapadas que ela chama muletas desculpistas. Eu não posso fazer isso por causa daquilo, eu não fiz isso porque você... Não, acabar com essas desculpas. E que todo aquele que chega no cume seguramente teve de passar pelo vale, pela baixada. Existe uma obra de Emmanuel e Chico Xavier. O título da obra é interessante, Tocando o Barco. O capítulo 9 dessa obra, Tocando o Barco, chama-se Dificuldade. E o Emmanuel diz algo, uma frase pequena, mas sensacional. Dignidade dignamente vivenciada é sombra transitória de hoje para ser abençoada a luz amanhã. Olha que interessante. Hoje a dificuldade que eu enfrento é uma sombra, uma escuridão. Eu estou tateando no escuro, não sei como sair do problema, mas vou tendo resignação. Vou enfrentando com dignidade, como diz o Emmanuel. O passar por esta circunstância vai gradativamente se transformando numa abençoada luz no futuro. Como afirmado anteriormente, esse quarteto mágico de enfrentamento das horas difíceis inicia sempre com a serenidade. Sempre com a serenidade. Nós precisamos compreender isto. Relembrando, que o quarteto mágico de enfrentamento da dificuldade é serenidade, fé, resignação e paciência. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 6 da obra Calma, o nome da obra do livro é Calma. O capítulo 6 chama-se Serenidade e Paciência. O que é que diz o Emmanuel? No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. E aí eu me lembrei disso, quando li esta frase, me lembrei da música do Nando Cordel, A paz do mundo começa em mim, se tenho paz, com certeza sou feliz. Então ele está dizendo, no sentido de preservar a própria paz, é indispensável que você mantenha atenção em você mesmo, em nós mesmos. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto,
não se obtém paz sem esforço. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí, o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Olha que interessante. Se eu não tiver critério de vigilância sobre as minhas próprias reações, seguramente eu vou acabar fazendo alguma bobagem, que o Emmanuel aqui está chamando de explosão de sentimento descontrolado. Não é nada contra ninguém, mas é a favor de mim mesmo, que ele chama de autogoverno. Eu preciso monitorar as minhas reações, principalmente aquelas reações explosivas. E o Emmanuel diz mais: compreendamos que somos colocados uns frente aos outros a fim de aperfeiçoar-nos. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Eu chamo isso de proatividade. Eu não preciso esperar que o outro faça, eu tenho que fazer, eu tenho que dar o primeiro passo, principalmente nas circunstâncias familiares. Diz o Emmanuel, em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Olha que interessante. A serenidade como uma consequência natural da ação paciente. O produto da paciência bem trabalhada é a serenidade. E, evidentemente, toda razão tem o Emmanuel quando diz que é um trabalho duro e áspero. E é um grande trabalho, é um grande esforço. A criatura impaciente dificilmente conseguirá ficar serena diante das circunstâncias da vida. É fato que Deus sabe tudo, dada a sua onisciência. Agora, o que chama atenção e que muitas vezes até nos surpreende é a nossa incapacidade de aceitar que Deus, nosso Pai, sabendo de tudo que vai no íntimo da nossa alma e que conhece antecipadamente nossas dificuldades e facilidades, o que nos surpreende é que ele tem uma inesgotável paciência de esperar que nós descubramos a solução dos nossos problemas em nós mesmos. Não é interessante? O nosso Pai Maior, que nos conhece a fundo, nos mínimos detalhes, espera pacientemente que cada um de nós descubra interiormente a solução dos problemas que nos afligem. Em uma outra obra de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, titulada Filho de Deus, Joana diz: há momentos muito difíceis que parecem insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. Isso é fato, né? Muitas vezes nós estamos passando situações dolorosas, tristes, de dificuldade, e aqueles que estão mais próximos de nós não conseguem perceber. Mas Joana diz aqui, olha, fica tranquilo, Deus está sabendo da tua dificuldade, do teu problema.
Vá em frente, resignação, serenidade, paciência, calma, prudência, sabedoria. E ela diz mais. Muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero, e por todos abandonado. No entanto, não te encontrarás a sós, porque no teu suplício, Deus sabe o que te acontece. Injustiçado e sob o estigma de calúnias destruidoras, quando, experimentando em comum angústia, estás a ponto de desertar da luta, confia mais um pouco e espera, porque Deus sabe a razão do que te ocorre. Vitimado por cruel surpresa do destino, que te impossibilita levar adiante os planos bem formulados, não te rebeles, entregando-te à desesperação, porque Deus sabe que assim é melhor para ti. O nome disso é resignação. E ela diz mais: crucificado nas traves ocultas de enfermidade pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de minimizar as consequências, ora e aguarda ainda um pouco, porque Deus sabe que ela vem para a tua felicidade. Deus sabe tudo. Interessante, muitas vezes nas situações de doença nós nos desesperamos. E Deus sabe por que é que a gente está passando por aquilo. E ela encerra este capítulo dizendo: basta que te deixes conduzir por Ele, por Deus, e sintonizado com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. 100% fé, fé em Deus. Agora, nesse contexto descrito pela benfeitora Joana de Ângeles, quando estamos envolvidos em circunstâncias semelhantes a essa, onde fica a nossa fé? E aí, a propósito dessa pergunta, onde fica a nossa fé, eu encontrei no capítulo 58 da obra Rumo Certo, de Emmanuel e Chico Xavier. O capítulo 58, o título dele é Dias Difíceis. O que nos diz o Emmanuel? Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Quantas vezes nós passamos por situações de dificuldade? Elas vêm, nós passamos por ela, bem ou mal passamos, mas já foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fonte auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Você já passou por isso, meu irmão, minha irmã? Passou por um perrengue, uma situação difícil, que quando tudo se resolveu, você perguntou a si mesmo: como foi que eu consegui? Como foi possível passar por esta parada dura? Quando a gente pergunta em que fonte nós aurimos as forças necessárias, a resposta é uníssona, na fé, é claro. Por isso que o Bezerra de Menezes, lá no capítulo 27 da obra Bezerra, Chico e Você, disse com muita propriedade: se Jesus é por nós, quem será contra nós? E aí, para complementar esse raciocínio do Bezerra, nós podemos ir no capítulo 20 da obra Aulas da Vida. Aulas da Vida é da mediunidade de André Luiz e Chico Xavier.
Esse capítulo 20, o título dele é Nos Momentos Difíceis. E o que é que o benfeitor André Luiz nos ensina? Ele diz: quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhe o coração ao espinheiro da angústia, conte as vantagens de que dispõe, de modo a imunizar-se contra o assalto das trevas. É uma mensagem de otimismo, né? Que André Luiz está nos dando. Nós temos muitas vantagens para enfrentar as dificuldades, e a principal delas é a própria fé. Desafios não vão nos faltar nunca. Na família, no trabalho, na casa espírita, na vida social. Nós chamamos de problema todo desafio que nos amedronta, que faz nascer em nós a tibieza. E a gente precisa entender, usando aí um recurso de algo que o brasileiro gosta muito, que é futebol, nós precisamos entender que todo dia nós batemos o pênalti decisivo na partida da vida. E na hora de bater esse pênalti, a gente não pode tremer, não pode ficar nervoso, não pode amarelar. Existe uma obra mediúnica também do André Luiz e do Chico Xavier, cujo título da obra é Endereços da Paz. Lá no capítulo 7 dessa obra, Endereços da Paz, o capítulo 7 chama-se Dificuldades e Problemas. O André Luiz nos ensina: não admita possa alguém construir algo de bom sem dificuldade. Pense nos problemas que uma simples semente deve encontrar a fim de germinar para servir. Olha que interessante. Pensamento curto, objetivo e prático. Tudo que é bom traz algum grau de dificuldade na sua construção. E aí ele faz uma analogia da semente. Como é que uma sementinha pequena de repente se transforma naquela árvore enorme, carregada de frutos? Quanto esforço, quanta sabedoria em esperar todo um processo de crescimento. Nós não devemos rogar a Deus uma vida fácil, mas nós devemos pedir a Ele ombros fortes para sustentarem todas essas vicissitudes naturais e pedagógicas que a vida nos oferece. Nas horas difíceis, nas horas de dificuldade, nós devemos sempre erguer a fronte para o alto e aguardarmos serenamente o auxílio de Deus. Vale aqui recordar a canção, né? Segura na mão de Deus e vai. Ela te sustentará. Nós precisamos ter essa postura de equilíbrio, de confiança, de serenidade, de paz. A veneranda Meimei, na obra Palavras do Coração, lá no capítulo 14, o título dele, Horas Difíceis. O que é que Meimei nos aconselha? Nas dificuldades em que te reconheças, ou seja, quando você estiver enfrentando uma dificuldade, sê a paciência que age com caridade e inteligência, para que o bem se faça em auxílio de todos os corações que te compartilham a vida. A paciência vai gerar em nós a possibilidade de agir, de praticar a caridade de forma inteligente para todos aqueles que estão em volta de nós. Mas se porventura nós formos na contramão disso,
nós vamos ter dificuldades. Para que te conscientizes quanto a semelhante realidade, sempre que puderes, reflete na paciência infinita de Deus. Aquilo que nós falamos anteriormente, né? Lá do capítulo 58 da obra do Emmanuel, Rumo Certo. Nós precisamos crer que Deus estará com a gente. Conclusivamente, nós fomos buscar em duas obras mediúnicas do Emmanuel com Chico Xavier, dois pensamentos que consideramos que podem ser as conclusões dessa reflexão, Horas Difíceis, a Fé e o Espiritismo. A primeira obra é Cartas do Alto, capítulo 57, título do capítulo, Nos Momentos Difíceis. O que diz o Emmanuel? Onde apareçam queixa ou desânimo, envenenando o círculo de trabalho em que vivemos, procuremos manejar os instrumentos da coragem e do otimismo para renovar a esperança e a alegria de viver. Olha que interessante. Coragem e otimismo para poder renovar a esperança e a alegria de viver, seja qual for a circunstância, especialmente nas circunstâncias difíceis. O outro pensamento do Emmanuel está agora na obra Coragem. Lá no capítulo 4, o título é Tuas Dificuldades. O que diz o Emmanuel? Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Então, nós podemos conjugar este pensamento da obra Coragem com o pensamento da obra Cartas do Alto. Nós vamos diante das dificuldades, quando estivermos desanimados, nós devemos sempre perceber que nós temos que elastecer a nossa força, aperfeiçoar a nossa experiência com essa dificuldade que estamos enfrentando. Agora, esse enfrentamento tem que ser feito com coragem, com otimismo, para que nós possamos renovar constantemente a nossa fé e a nossa alegria de viver, porque senão a gente desiste. Muitos desistem da vida exatamente por falharem nesse aspecto. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, Horas Difíceis, a Fé e o Espiritismo, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.